Viagem ao centro da Terra. Na pequena cidade francesa de Amiens, perto de Paris, nasceu um dos escritores mais visionários de todos os tempos. Conhecido como o pai da ficção científica, ele acabou, segundo alguns, inventando o futuro. Seu nome era Júlio Verne. Há 150 anos ele escreveu histórias de aventuras e fantasias, muitas das quais são hoje fatos científicos. Seus heróis chegaram à Lua 100 anos antes da primeira tentativa real e deram a volta ao mundo em dias, numa época em que uma aventura dessas duraria meses. Em 20.000 léguas submarinas, ele imaginou um submarino que percorria os 7 mares e ficava submerso por longos períodos. Um século depois, esse sonho tornou-se realidade. Assim como a revolucionária embarcação de Júlio Verne, o primeiro submarino nuclear da Marinha Norte-Americana chamou-se Nautilus. Uma das histórias favoritas de Júlio Verne narra aventuras mais próximas de casa. Ele ficava fascinado com o que lia sobre pessoas que ousavam se aventurar por dentro da Terra por meio de túneis e cavernas. Mas se perguntava o que aconteceria se essas pessoas conseguissem chegar muito mais fundo. O conhecimento científico de Júlio Verne, aliado à sua imaginação fértil, formou a combinação perfeita em Viagem ao Centro da Terra. Quando ele estava escrevendo o livro, sabia-se muito pouco sobre o interior do planeta. Os cientistas ainda engatinhavam nessa área do conhecimento. Mas o século XIX foi uma época de grandes descobertas. Os geólogos estavam descobrindo quantas camadas de rocha haviam sido depositadas e corroídas pela erosão durante os milhões de anos do planeta. Os caçadores de fósseis começavam a montar os esqueletos de criaturas extintas. E as teorias mais recentes sobre a vida na Terra provocavam grandes discussões. Ainda temos muito o que aprender, mas as técnicas de que os cientistas dispõem atualmente eram apenas ficção científica no século XIX. Hoje recolhemos gases dos vulcões e analisamos com tanta precisão que é possível saber o que acontece lá dentro. Conquistamos os lugares mais remotos do planeta. Descobrimos seu processo de formação e como eles continuam a se modificar. E aprendemos ainda mais sobre o centro da Terra, recriando-o em laboratório. Mas mesmo assim, ainda não encontramos uma maneira de chegar até lá. No centro do planeta fica uma imensa bola de ferro, o núcleo interno. Agitando-se ao seu redor, há um núcleo externo, de ferro derretido. Depois vem o manto com sua espessura de quase 2.900 quilômetros de rochas que se movem lentamente. A superfície da Terra é a crosta onde ficam as rochas frias. Hoje o espaço sideral é a nova fronteira, mas a sua exploração também vem nos ensinando bastante sobre a Terra. Os satélites medem a gravidade, monitoram o clima e chegam até mesmo a nos revelar que o nosso planeta deu uma engordadinha de alguns centímetros, bem na cintura. Mas o que existe no interior da Terra ainda é um mistério tão grande quanto o espaço sideral.
Júlio Verne adorava as invenções tecnológicas e equipava suas aventuras com lâmpadas elétricas alimentadas por produtos químicos. Como sabia que as chamas vivas causavam explosões embaixo da Terra, ele inventou essa solução numa época em que a iluminação a gás ainda era um luxo e a eletricidade era desconhecida fora dos laboratórios. Os heróis de Júlio Verne, na busca de um mundo subterrâneo no centro da Terra, eram o professor alemão Otto Lidenbrock, seu sobrinho Axel e o guia islandês Hans. No livro, ele não deu a seus exploradores um veículo. Eles simplesmente percorreram todo o caminho a pé. Talvez ele soubesse que construir um foguete ou submarino seria brincadeira em comparação com as máquinas necessárias para ultrapassar a crosta terrestre. Será que conseguiríamos escavar um túnel até o centro da Terra com a tecnologia de que dispomos hoje? Se conseguíssemos, nossas usinas de força não seriam mais necessárias. A energia que extrairíamos seria de graça e não geraria emissões poluentes. Poderíamos descartar o lixo tóxico nesse incinerador incandescente. Grandes quantidades de minerais estão lá, esperando para serem trazidas à superfície. Há ouro suficiente para revestir o planeta inteiro com uma camada que chegaria aos nossos joelhos. Talvez conseguíssemos construir um sistema de transporte de alta velocidade por dentro da Terra, uma espécie de metrô global. Mas não é tão fácil assim. Este túnel, que liga a Inglaterra à França, levou 5 anos para ser concluído e ele tem apenas 48 quilômetros de extensão. Até o centro da Terra são 6.370 quilômetros. Será que gostaríamos mesmo de ir até lá? Seria uma aventura muito bem-vinda para o físico da Universidade de Maryland, Dan Lathrop. Acredito que é uma ideia bem interessante para uma aventura. Eu com certeza iria se isso fosse possível. Hoje em dia, as máquinas que escavam túneis têm tanto força quanto inteligência. Escoram as paredes do túnel que estão perfurando e não param nunca. Mas quais seriam as chances, mesmo de um monstro inteligente como este, chegar ao centro da Terra? Brian Clark constrói túneis em várias partes do mundo. Haveria diferentes combinações de materiais num túnel que nos conectasse ao centro do planeta. Mas, de modo geral, começaríamos a cavar em terreno suave. Depois teríamos que passar pelas rochas internas e, à medida que nos aprofundássemos, as rochas iriam se alterando sob o efeito da temperatura. É quase certo que teríamos que usar um braço com uma extremidade cortante, uma broca de carboneto de tungstênio para triturar e esmagar a rocha. Hoje em dia, as tuneladoras mais avançadas conseguem escavar 60 centímetros por hora. Nessa velocidade, se escavássemos 24 horas por dia, seriam necessários 1000 anos para alcançarmos o centro da Terra. Teríamos que fazer com que essas máquinas trabalhassem muito mais depressa. A quantidade de rocha e terra que sairia de um túnel desses é quase inimaginável. Precisaríamos de um depósito grande o suficiente para armazenar o carregamento de 4 caminhões gigantes por hora, 100 por dia, o que ao todo significa 36 milhões de carregamentos de caminhão. Isso se cavarmos em linha reta sem angulação. Teríamos que projetar um novo tipo de veículo capaz de nos transportar por esse túnel.
Talvez uma cápsula que suportasse os extremos que encontraríamos nas profundezas da Terra. A cada quilômetro a mais de profundidade, a temperatura se eleva em 30 graus Celsius. E isso é um grande problema. A rocha fica cada vez mais mole, mais flexível, por causa das altas temperaturas. Mas esse não seria o único problema. Lá embaixo, há também uma pressão altíssima. O ambiente seria, na realidade, muito mais hostil que o espaço ou o fundo do mar. As pressões são tamanhas que não saberíamos como construir um meio de transporte que pudesse penetrar no interior do planeta sem ser esmagado. A poucos quilômetros de profundidade, a pressão se tornaria alta demais para qualquer tecnologia atual. Já sabemos um pouco sobre a construção de veículos complexos. Será que poderíamos usar alguma coisa da tecnologia espacial para nos levar ao centro da Terra? Ray Sandwick é membro da equipe de projeto de veículos espaciais no MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. É evidente que os maiores problemas numa viagem como essa são as pressões e temperaturas extremas. Entre os melhores materiais que temos disponíveis para suportar temperaturas tão altas estão as cerâmicas usadas no ônibus espacial, alguns compostos carbono-carbono ou qualquer material baseado no carbono. Mas é aqui que está o problema. Os materiais feitos pelo homem, como a cerâmica e os compostos de carbono, suportam o calor, mas têm pouca resistência. Já os metais são resistentes, mas a maioria derrete a temperaturas abaixo de 2.000 graus Celsius. A temperatura no núcleo da Terra é de provavelmente 5.500 graus Celsius. Precisamos de novos materiais para construir nossa cápsula ou para blindá-la. Às vezes, se o tempo é suficiente e se a exposição não for muito longa, basta um material com capacidade para absorver o calor que é recebido pelo sistema sem derreter. É mais ou menos assim que as placas de cerâmica do ônibus espacial funcionam. Elas isolam o equipamento durante a reentrada, mas se ficarem expostas àquela temperatura durante muito tempo, acabarão derretendo. O melhor material que eu conheço para suportar altas temperaturas é o diamante. Além de ser o adorno mais valioso, o diamante também é a substância mais dura que se conhece. Podemos fabricar diamantes, mas será que conseguiríamos um que fosse grande o suficiente para uma cápsula? O diamante seria com certeza o material mais forte. E também suportaria as maiores pressões. Não sabemos se seria possível construir uma nave inteira de diamante. Mas seria algo bem interessante e útil se alguém conseguisse fazer. Para que a cápsula resistisse, teria que ser resfriada continuamente. A maior dificuldade seria baixar o calor da cápsula. E só se poderia permanecer em temperaturas tão altas se fosse possível extrair o calor. Quem sabe, um dia, com algum tipo de equipamento com tubos de ânodo de carbono. Talvez uma espécie de cabo muito longo que acompanharia a cápsula até o centro. E bombearíamos algum tipo de refrigerante que desceria milhares de quilômetros, ou a distância que fosse, eliminando assim o calor. Mas sem algum tipo de resfriamento ativo, não vejo chance. O maior problema é a quantidade de tempo que a cápsula ficaria exposta ao calor extremo. Seria como tentar construir um barco para navegar no Sol, entende? Seria uma temperatura dessa magnitude. Uma vez que o calor no centro da Terra é tão grande quanto na superfície do Sol, não poderíamos sequer pensar em viver lá. A tecnologia nos levou ao espaço a 320 mil quilômetros de distância, mas conseguimos avançar somente 11 quilômetros para dentro do planeta, apenas 2% da distância até o centro. Bernie Wood é petrólogo. Ele estuda os minerais que existem abaixo da crosta e tenta recriá-los no seu laboratório. Rob van der Hilst é um sismólogo holandês. Os sismólogos obtêm imagens do interior do planeta usando ondas sonoras. Os vulcanólogos desafiam a morte nos vulcões. Recolhem amostras para geoquímicos que decifram precisamente os componentes químicos das rochas.
Tim Elliott lidera uma equipe de geoquímicos na Universidade de Bristol, na Inglaterra. Nós, geoquímicos, dissolvemos as rochas e separamos os elementos que interessam. E isso nos permite tanto datar as rochas, quanto estabelecer uma espécie de impressão digital de onde elas vieram. Os vulcões são as fontes mais ricas de rochas do interior da Terra. O mais ativo de todos fica no Havaí. Este é o contato mais próximo com o centro da Terra que o ser humano teve até hoje. O vulcão Kilauea. Um lembrete do calor e do poder ocultos abaixo da superfície do nosso amistoso planeta. Este vulcão está expelindo lava há milhares de anos sem nenhuma pausa. Ele construiu sozinho essa ilha. A rocha derretida chamada magma sobe do centro da Terra e arde pela crosta. A torrente, conhecida como penacho, permite que o planeta alivie a pressão. Funciona como uma válvula de segurança. Acreditamos que o vulcanismo no Havaí é essencialmente causado pelo penacho quente que sobe para a superfície, o que ocorre porque o material no fundo do manto é aquecido pelo núcleo. A temperatura do núcleo pode ser até 2.000 graus Celsius mais quente. O aquecimento faz com que ele se torne menos denso, elevando-se consequentemente pelo manto. Uma boa analogia é a luminária tipo lava-luz, dessas que as pessoas usam em decoração. São luminárias como estas que conseguem mostrar o que está acontecendo no manto da Terra, a camada que fica entre o núcleo e a crosta. A rocha aquecida pelo núcleo sobe enquanto a que está mais fria na superfície afunda. Esse processo contínuo, conhecido como convecção, empurra o magma para a superfície até a sua erupção como lava. O Havaí é um exemplo muito especial. Lá fica o vulcão mais ativo do mundo que entra em erupção com grande frequência. E também é excepcionalmente fluido. Por isso, a lava tende a se movimentar muito rapidamente. E lá há uma grande quantidade das superfícies chamadas Pahoehoe, que é a lava acordada, que tem uma textura bonita, suave. A lava pode ser bela e construir ilhas paradisíacas. Mas ela também destrói. Raramente pode ser desviada e extermina tudo o que estiver no seu caminho. Maravilhados com as torrentes de rocha derretida que saíam dos vulcões, os primeiros geólogos estavam convencidos de que existiam imensas cavernas e espaços vazios no subterrâneo. É por isso que os exploradores de Júlio Verne percorreram túneis e cavernas até o centro da Terra. Quando o professor Lidenbrock, Axel e Hans aproximavam-se do núcleo, seu caminho foi bloqueado por um desmoronamento. Não havia outro caminho e eles então decidiram que uma explosão poderia desbloquear a passagem. Júlio Verne sabia muito bem que a rocha derretida contida no centro da Terra estava sob uma pressão imensa. Se essa pressão fosse liberada, poderia formar um vulcão. Por isso, a explosão seria um risco.
O objetivo de todo vulcanólogo é prever as erupções com precisão. Mas para recolher os dados necessários, eles têm que chegar muito perto. Tim Elliott faz seu trabalho a 13 mil quilômetros de distância. Como geoquímicos, costumamos entrar em ação depois que o material esfria e solta alguns pedaços. Para essa análise altamente sofisticada, Tim começa esmagando a lava dentro desta máquina, que poderia ter sido idealizada pelo próprio Júlio Verne. Primeiro, é preciso quebrar a lava em pequenos pedaços. Depois, ela é triturada até tornar-se um pó fino. Em seguida, o pó é cuidadosamente dissolvido em ácido fluorídrico. Ele reduz a rocha aos seus elementos químicos, que são o que interessa a Tim. A amostra de lava é aquecida e o ácido evapora de um dia para o outro. Após conseguirmos separar o elemento que queremos, levamos para o espectrômetro de massa para analisar a razão isotópica. Um determinado elemento químico é sempre o mesmo, quimicamente, não importa de onde venha. Mas sabemos hoje que os elementos podem ser fisicamente diferentes. Os núcleos de seus átomos podem ter pesos diferentes. Um espectrômetro de massa consegue distinguir essas diferenças e isso identifica para Tim o local exato do interior do planeta de onde veio a amostra. Nesta aqui, o cálcio e o titânio indicam que ela veio de bem perto do núcleo. Isso nos dá uma pista de que essa lava percorreu todo o caminho desde o limite entre o núcleo e o manto. Mas para medir precisamente a profundidade do local de onde veio a amostra, e isso eu detesto admitir, temos que recorrer aos sismólogos. Os sismólogos como Rob van der Hulst conseguem enxergar o que existe no interior da Terra sem precisar ir até lá. A sismologia é a única maneira de se explorar diretamente o interior da Terra. A teoria sísmica se desenvolveu bastante e a observação sismológica pode fornecer imagens muito mais refinadas. A sismologia é semelhante a uma varredura de ultrassom que consegue mostrar um feto dentro do útero da mãe. Essa imagem pode ser criada porque o som atravessa as várias partes do corpo em velocidades diferentes. Ao contrário desse scanner que gera seu próprio som, a sismologia depende de sons naturais que ocorrem cada 1 ou 2 minutos. O som dos tremores de terra. Não conseguimos perceber a maioria, mas eles ocorrem numa razão de cerca de 1 milhão por ano. E estão agitando nossas ideias sobre o que acontece milhares de quilômetros abaixo de nossos pés. Podemos retratar muito bem o material que desce para o núcleo. Em alguns casos, é possível ver o limite entre o manto e o núcleo. Todas essas informações nos mostram a densidade concentrada no centro da Terra e como essa densidade muda com o aumento da profundidade. A sismologia diz que o manto tem camadas de rochas com densidades diferentes. Será que a petrologia pode nos dar mais informações? Pela observação, os sismólogos medem as propriedades das ondas sísmicas enquanto elas atravessam a Terra. E os petrólogos, como eu, estão mais interessados nos detalhes práticos, nos minerais que existem lá embaixo. Os petrólogos estão interessados nas rochas, de onde elas vêm, do que são feitas e como se formam. Além de tudo isso, Bernie Wood descobriu como criar essas rochas, ou melhor dizendo, minerais. Suas criações não são muito grandes, mas são idênticas ao que existe no interior do globo terrestre. Por que será que ele faz isso? Sabemos qual é a constituição do manto porque temos amostras que são trazidas à superfície pelas erupções vulcânicas. Agora sabemos de onde elas vêm, sabemos de que profundidade, porque os minerais contêm elementos como cálcio e alumínio,
E a distribuição desses elementos nos diferentes minerais depende da pressão. E nós simulamos essa pressão. Por exemplo, submetemos uma amostra como esta a uma grande pressão e avaliamos como a composição dos minerais muda. Podemos fazer o caminho contrário para descobrir qual a profundidade exata dessa amostra. A bigorna na qual Bernie forja seus próprios minerais é feita de carboneto de tungstênio, um material tão duro que é usado para fazer brocas. Ele coloca uma pequena amostra de pedra num tubo de cerâmica, um forno em miniatura, e ela é depois emparedada. Os blocos são especialmente projetados para concentrar a força que ele vai aplicar. Dessa maneira, ele pretende imitar as pressões altíssimas que existem no interior da Terra. No decorrer de um período de 4 a 5 horas, aumentamos a força para cerca de 500 toneladas e depois aplicamos uma corrente ao forno que está no meio, elevando a temperatura para 1.700 graus Celsius. O petrólogo espera ansiosamente os resultados. Se o calor e a pressão estiverem exatos, os elementos irão se fundir, tornando-se uma cópia exata do mineral que está sendo estudado. E isso mostra de onde vem esse mineral. Neste caso, de 710 quilômetros de profundidade, onde a pressão é 250 mil vezes maior do que na superfície. O calor e a pressão anulariam nossa máquina de escavar túneis bem antes que ela chegasse ao centro da Terra. Depois de percorrer apenas 32 quilômetros de uma jornada de 6.400, ela derreteria. Mas se conseguirmos um dia solucionar esses problemas técnicos, poderá haver uma maneira de enviarmos uma cápsula para o interior da Terra. Teríamos que aproveitar a maior das forças do planeta, a migração dos continentes. A teoria da migração ou deriva dos continentes, também chamada de tectônica de placas, foi finalmente aceita pela ciência na década de 60, um século depois do nascimento de Júlio Verne. Ela diz que antes, as massas de terra estavam juntas num supercontinente que se dividiu em placas e migrou pelo globo terrestre. Mas as placas não param e em 20 milhões de anos, nosso mundo será diferente. Como continuam em movimento, elas provocam grandes estragos. E a região mais prejudicada é a do Japão. Tudo parece calmo, mas abaixo da superfície a história é diferente. A placa do Pacífico e a Ásia estão colidindo. Abaixo da superfície, a placa do Pacífico está sendo levada para baixo da Ásia, num processo chamado subdução. Isso faz com que o Japão se torne um lugar perigoso, com uma grande incidência não apenas de vulcões, mas também de terremotos. Liberando na maior parte do tempo cinzas e fumaça, os vulcões do Japão parecem tranquilos, mas não se iluda. A subdução retorce a crosta, mantém os vulcões ativos e provoca terremotos. O medo é de que o fenômeno destrua as ilhas que ele próprio criou. Tetsuro Urabe é professor na Universidade de Tóquio. Há 8 anos, um terremoto matou sua mãe e outras 6.000 pessoas. Agora, ele trabalha com a previsão dos terremotos. As ilhas japonesas estão localizadas na superfície da água a oeste da Eurásia, onde a placa do Pacífico fica abaixo do Arco das Ilhas. Esse tipo de cenário ativo causa desastres naturais, como as erupções vulcânicas e os terremotos.
Em 1995, houve o terremoto Kobe, que matou cerca de 6.000 pessoas e que não era esperado. Todos os métodos sismológicos falharam e não conseguiram prevê-lo. Para prever melhor os terremotos, temos que conhecer mais a fundo suas causas. Uma cápsula projetada para viajar ao centro da Terra poderia ajudar nesse caso. Se não tivéssemos pressa, poderíamos enterrá-la na placa do Pacífico e esperar uns poucos milhões de anos. Ela terminaria embaixo do Japão, graças à migração dos continentes e à subdução. A rocha onde colocaríamos a cápsula é sólida, mas está em movimento. Isso é o que o manto faz. Ele flui muito lentamente, cerca de 1 centímetro por ano. Mas é como vidro que, se você acerta com um martelo, quebra. Essa é a causa dos terremotos. 240 quilômetros abaixo da superfície, uma placa tenta se mover contra a outra. A pressão gerada é incrível e contínua até que uma placa quebre e se solte. Por causa de sua base instável, o Japão tem uma das mais completas redes de sensores de terremotos do mundo. 1.700 escutas enterradas procuram qualquer sinal de movimento na crosta ou no manto. Os dados são transmitidos para um centro de monitoração nacional que registra os menores murmúrios. Todo tremor, por menor que seja, é mapeado em 3 dimensões. O objetivo é encontrar um padrão que ajude a prever futuros terremotos, porque o Japão está sujeito a outro, dos grandes. A expectativa é de que ele ocorra aqui, em Tóquio. Tóquio tem mais de 12 milhões de habitantes. A cada 200 anos, a região é atingida por um grande terremoto. A cidade foi construída sobre uma intersecção onde 4 das placas tectônicas do planeta se encontram. As colisões subterrâneas nunca param. Por isso o Japão é tão propenso aos terremotos e também por isso é tão difícil prevê-los. É um jogo de alto risco em que milhões de pessoas podem ficar feridas ou morrer. Os cientistas então concatenaram um plano ousado. Perfurar um buraco através das placas. É o projeto JUDGE. JUDGE quer dizer Experimento Geocientífico Japonês de Perfuração Ultraprofunda e significa perfurar um buraco de 10 quilômetros abaixo da zona de subdução. A área que o projeto JUDGE quer atingir é muito ativa. E numa profundidade de 10 quilômetros, a temperatura pode ser superior a 300 graus, o que torna a operação extremamente difícil. O mesmo vale para a nossa cápsula. Precisamos de mais tecnologia para sobreviver à pressão e à temperatura intensas. A 2.900 quilômetros de profundidade, a cápsula estaria no limite entre o núcleo e o manto. Aqui, a temperatura altíssima derreteria as placas que protegeriam a cápsula. Ela teria que ser liberada de sua proteção e se prover sozinha de energia. À frente está um núcleo de metal maciço. Por que será que há tanto metal aqui? Há 4 bilhões e meio de anos, um asteroide gigante atingiu nosso planeta. O centro de ferro do asteroide derreteu e formou um oceano de metal no centro da Terra.
O núcleo externo é como um oceano subterrâneo. O ferro derretido corre como água e avoluma-se em volta do núcleo interno em tempestades. É isso que gera o magnetismo terrestre. Apenas 1% dele se propaga até a superfície, o suficiente para formar um escudo que se projeta 59 mil quilômetros e que nos protege dos raios solares e dos raios cósmicos. Às vezes podemos enxergá-lo. As auroras austral e boreal são os espetáculos criados quando fragmentos do Sol eletricamente carregados colidem com o campo magnético. Mas como é que o núcleo gera tanta energia magnética? Einstein achava que esse é um dos maiores enigmas da física. Jeremy Bloxham está tentando resolver o quebra-cabeça em Harvard. Apesar da raça humana saber da existência do campo magnético da Terra há cerca de 1000 anos, ainda não entendemos bem por que o planeta tem esse campo e por que ele muda com o tempo. A maior das questões que queremos resolver com as investigações sobre o campo magnético da Terra é como ele é gerado. Que mecanismo dá origem a um campo que persiste há pelo menos 2 bilhões de anos? Um geofísico tem uma sugestão radical. Marvin Herndon especula que no núcleo da Terra pode haver um reator nuclear natural. Um dos problemas que permanece na ciência é descobrir a fonte que gera o campo magnético terrestre. Ele duvida que lá haja apenas uma bola de ferro que está esfriando há 4 bilhões e meio de anos. Há muita energia, o suficiente para manter o campo magnético, movimentar continentes e produzir vulcões e terremotos. Marvin desconfia de que haja algo muito mais potente lá embaixo. Uma das implicações que já sugeri anteriormente é a possibilidade de que as mudanças que observamos no campo geomagnético podem ter sua origem nas mudanças da potência efetiva do reator nuclear. Será que isso explicaria as mudanças drásticas que nosso planeta já sofreu, como a extinção dos dinossauros? Será que o derretimento das calotas glaciais foi causado por uma onda de calor vinda de um núcleo que seria como um reator? Porque, ao contrário de um núcleo de ferro, um reator poderia flutuar. Um reator nuclear pode se desligar e se reiniciar. Sua potência pode variar ou permanecer constante. As ideias de Marvin Herndon são controversas. Poucos concordam com sua teoria e o debate continua. Mas há uma coisa que não se discute. O campo magnético está mudando. E as medições mostram que isso vem acontecendo há algum tempo. Muitas técnicas podem ser usadas para avaliarmos como o campo magnético está mudando. Temos métodos modernos com espaçonaves que estão em órbita especificamente para medir o campo magnético. Temos observatórios magnéticos instalados em vários pontos do mundo que medem continuamente o campo. Mas essas medições só nos mostram o que está acontecendo numa escala temporal de décadas ou talvez um século nos observatórios que funcionam há mais tempo. Mas o campo está mudando em escalas temporais muito mais longas, de forma que precisamos encontrar uma maneira de descobrir como esse campo se altera no decorrer dos séculos. Felizmente, os navegadores sempre dependeram do campo magnético e aprendemos muito sobre suas variações através de seus mapas. As mudanças continuam. Atualmente, o norte magnético está saindo do Canadá em direção ao Oceano Ártico, numa velocidade regular de 16 km por ano. Mas uma coisa é saber que os polos estão se movimentando, outra é saber por quê. O núcleo da Terra é feito de ferro líquido, pelo menos em sua maior parte. E os movimentos desse ferro que conduz eletricidade podem criar o que chamamos de dínamo. No entanto, os detalhes de como esse processo funciona ainda são pouco conhecidos.
Para fazer maiores descobertas, uma equipe da Universidade de Maryland está tentando construir uma réplica do núcleo terrestre em laboratório. Estamos montando uma sequência de experimentos cada vez maiores e mais potentes para tentar chegar aos mesmos parâmetros da parte exterior do núcleo e descobrir como a Terra gera seu campo magnético. Há 3 questões principais que tentamos entender com estes experimentos. Queremos saber a intensidade do campo magnético do planeta. Também entender o que provoca e conseguir prevê-lo. E, finalmente, queremos saber quais são os limites de se ter um dínamo no planeta. Por que a Terra tem um dínamo e Vênus não tem? Preparando para 10 RPS. Pronto. No coração do dínamo de Dan Lathrop, há uma esfera cheia de sódio quente. O sódio se comporta eletricamente como o ferro, mas é 1000 graus mais frio. Uma hélice cria uma turbulência que se acredita que seja causada pela rotação da Terra. Até agora, não se conseguiu gerar uma quantidade significativa de magnetismo, mas verificou-se que pequenas mudanças na velocidade e na temperatura afetam significativamente o campo magnético. Verifique se tem vazamentos. Não vi nenhum até agora. Tudo bem. Vou continuar. O próximo passo é construir um modelo maior. Afinal, o núcleo da Terra tem mais de 6.900 quilômetros de diâmetro. Com base nos resultados do modelo que estamos usando e que é mais ou menos do tamanho de uma bola de basquete, estamos planejando um sistema muito maior que teria uma esfera cheia de sódio líquido de 3 metros de diâmetro. Seriam cerca de 15 toneladas de metal, mas funcionaria do mesmo modo que os experimentos que já existem. Os parâmetros, porém, ficariam muito mais próximos aos que existem no interior do planeta. A cápsula que produzimos em viagem ao centro da Terra está por conta própria depois de pegar carona nas rochas. Ela está atravessando 2.400 quilômetros do núcleo externo, que é líquido. Os sensores mostram que agora as coisas vão ficar mais difíceis. A cápsula precisa perfurar o núcleo interno, que é sólido. Por causa da pressão 4 milhões de vezes maior do que na superfície, tudo aqui é sólido. E 1 bilhão de amperes de eletricidade ondulam entre as camadas do núcleo. Este será o final da jornada, o centro da Terra. O único lugar do planeta onde não há gravidade. Mas para nós, assim como para Júlio Verne, a viagem vai continuar na esfera da fantasia. A influência do escritor foi imensa. Ele impulsionou gerações de jovens leitores a fazerem carreira em ciência, engenharia e exploração e inspirou os inventores do submarino, do helicóptero e do rádio. A aventura de Júlio Verne conduziu o professor Lidenbrock, Axel e Hans numa viagem incrível. Era uma fantasia, mas como todos os romances do escritor, foi baseada nos fatos científicos mais recentes. Naquela época, as escolas ainda não ensinavam ciências. Os livros de Júlio Verne foram usados para preencher essa lacuna. No fim de sua jornada, ele trouxe seus personagens de volta, relativamente sãos e salvos, através da erupção de um vulcão no Mediterrâneo. É exatamente dessa maneira que a Terra se recicla.
As correntes de convecção do manto carregam a rocha para aberturas vulcânicas onde elas são jogadas para a superfície. Se Júlio Verne estivesse escrevendo hoje em dia, é provável que enviasse seus exploradores ao centro da Terra num veículo, como fez na maior parte de suas histórias. Mesmo hoje, no século XXI, a tecnologia ainda precisa percorrer um longo caminho para realizar este sonho. Júlio Verne disse uma vez que sua mente estava cheia de ideias improváveis, mas que qualquer coisa que um homem pode imaginar, outros poderão realizar. Se ele estiver certo, um dia seremos capazes de fazer uma viagem ao centro da Terra. Versão brasileira. DPN Santos.